Fala galera, em São Januário o Grêmio perdeu para o Vasco pelo placar de 2-1 e começa muito mal o Campeonato Brasileiro. Não foi definitivamente uma boa atuação dos comandados de Renato Portaluppi, mas eu também preciso falar aqui de mais um escândalo protagonizado pela arbitragem brasileira e pelo Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro da partida de hoje, e o VAR que hoje foi comandado pela Daiane Muniz. Um pênalti escandaloso a favor do Grêmio no primeiro tempo, bem no final da primeira etapa, que poderia ter mudado o panorama da partida. E na sequência a gente vai trazer aqui, além dessa repercussão, claro que negativa, porque a arbitragem ela segue errando muito no futebol brasileiro, uma análise de Vasco 2, Grêmio 1. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana, para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até pra gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, o Grêmio foi a campo com uma escalação que teve algumas surpresas, diferente do que a gente estava projetando, como por exemplo, o Soteldo ganhando a vaga do Gustavo Nunes no ataque, e por isso ele começou a partida naquele formato que o Renato sempre coloca, que é o seu preferencial. Grêmio que foi a campo com Marquezin, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Cuiabano. Meio de campo de Vilhaçante, Duqueiroz e Cristaldo. Na frente, Pavon, Soteldo e Diego Costa. Vale ressaltar que o PP com uma lesão muscular não estava à disposição e o Jeromel também ficou em Porto Alegre, mas esse mais preservado. E logo no início, o Grêmio teve azar de perder o Kahneman num choque ali de jogo, é bem verdade, ele ficou tonto e precisou ser substituído pelo Gustavo Martins. O primeiro tempo do Grêmio foi um filme de terror. O Grêmio batido técnica, tática e fisicamente pelo adversário. Antes mesmo do gol do David, que foi a 24 do primeiro tempo, o Rossi, ele teve a 14 da primeira etapa, teve um contra-ataque do Vasco, que ele tenta a simulação do pênalti, e é claro que o lance foi revisado pela Daiane Muniz no VAR, e depois o Flávio Rodrigues de Souza comunicou que o pênalti ele não seria marcado e depois deu o cartão amarelo para o atacante vascaíno. Só que isso não mudou o ímpeto do time da casa, que, como eu disse, ele abriu o placar a 24 do primeiro tempo, depois de um cruzamento do Rossi, que o Marquezin espalma totalmente equivocado, dá o rebote e o David, ele vira, ainda tem um desvio no João Pedro no meio do caminho e a bola entra no canto esquerdo do Marquezin e ali o Vasco estava fazendo 1-0 no placar e muito superior ao Grêmio na partida. Não demorou para o Vasco ampliar a vantagem. A 36 da primeira etapa, uma cobrança de escanteio do Rossi, o Rodrigo Eli conseguiu errar o cabeceio, o tempo da bola, e o Matheus Carvalho, ele chutou de primeira e fez Vasco 2-0. Mais uma vez a bola indo no canto esquerdo do Marquezin e não tendo defesa por parte do goleiro do Grêmio. É claro que naquele momento da partida, como eu disse, o Grêmio estava dominado pelo Vasco. O Grêmio não tinha saídas, principalmente de ataque, uma equipe muito travada e também com pouca competitividade dentro do jogo. Mas aí vem um lance que eu considero capital na partida, que é a 42 do primeiro tempo, que um cruzamento que vem da esquerda, o Diego Costa tenta o domínio e o Lucas Piton, ele agarra a bola. Eu tô até fazendo aqui como é que eu vou dizer, uma simulação, porque ele faz um pênalti tão absurdo, mas tão claro, que o Flávio Rodrigues de Souza, depois da revisão da Daiane Muniz, ele consegue não marcar a penalidade máxima. Então, convenhamos, para que ter o VAR se num lance
tão evidente, tão claro como esse, um pênalti não é assinalado. O Grêmio, sim, é claro, eu já falei aqui, pelo menos no primeiro tempo, é claro que o Grêmio não jogou nada, mas esse pênalti, se convertido, poderia mudar o panorama da partida. O Grêmio poderia ter uma reação no segundo tempo ainda maior. Então foi um erro absurdo, um erro claro contra o Grêmio em São Januário, e tem que ter reclamação e não pode ser diferente. Bom, veio o segundo tempo e aí o senhor Flávio Rodrigues de Souza, para coroar a sua péssima arbitragem, ele resolve compensar aí a favor do Grêmio, porque não dá um pênalti claro do Rodrigo Eli em cima do Verratti. E ali também não entendi o critério. Foi muito mal a arbitragem hoje, foi péssima a arbitragem. E não sei se o Flávio Rodrigues de Souza e a Daiane Muniz, eles não vão pegar uma geladeira aí na sequência das próximas rodadas, porque foram erros muito claros. E o Grêmio, que teve uma troca no intervalo, entrou o JP Galvão no lugar do Diego Costa. JP Galvão não entrou tão mal assim. Ele até deu uma movimentação no ataque, mas o Grêmio foi melhorar mesmo a partir de mais outras duas trocas, quando o Nathan Fernandes entra no lugar do Pavon e também o Gustavo Nunes no lugar do Soteldo. Tanto é que o Grêmio começa a ameaçar mais o gol adversário e chega ao gol de desconto a 22 da segunda etapa, através de um cruzamento do Cuiabano, que o Gustavo Martins aparece na área para tocar para a rede. O Grêmio ainda tentou, mas o Vasco soube administrar o resultado, e se a gente for levar, tirando a arbitragem, o Grêmio foi mal no jogo, coletivamente, individualmente, muito abaixo. E eu falo aqui, para fechar esse vídeo, duas constatações que é claro que o torcedor também acredito que vai concordar comigo. O Grêmio precisa de um novo goleiro, tá? O Marquezin, ele definitivamente não tá dando certo, jogador cada vez mais irregular, um atleta que não vem agradando, e o Grêmio hoje tem 3 goleiros irregulares e que não passam confiança. Então é preciso contratar um jogador titular para essa posição. E zagueiros, né? Tá mais do que na hora. Rodrigo Eli, com todo respeito, cada vez que ele joga, ele não tem qualidade para ser titular do time do Grêmio. Então é necessário também a direção abrir os olhos e reforçar e contratar principalmente goleiro e zagueiros para a sequência da temporada, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana, não te esquece, Dupla Grenal é aqui.